Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. O Miguel Viterbo Dias. Miguel, boa noite. Começamos com a Polícia Judiciária, que recusa ter sido afastada da investigação sobre Luís Neves. Em comunicado, a PJ esclarece que o inquérito foi iniciado na Polícia Judiciária e foi depois remetido ao Ministério Público, tal como acontece com os restantes inquéritos de crime. Por isso, sublinha a Polícia que não é rigoroso concluir que a investigação tenha sido retirada à PJ. Durante a tarde, fonte oficial da Procuradoria-Geral da República confirmou ao Observador que o inquérito vai ser apenas dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, do Ministério Público. Nas primeiras averiguações, a PJ descobriu indícios da eventual prática dos crimes de descaminho e abuso de poder sobre o atrelado com amoníaco usado para a produção de droga e que foi encontrado nas instalações da Constru Barcelos, a empresa de João Carvalho, o empreiteiro amigo de Luís Neves. E o antigo ministro do PSD, Miguel Relvas, critica Luís Montenegro por não querer fazer remodelações. O antigo secretário-geral do PSD e braço direito de Pedro Passos Coelho, Miguel Relvas, considera que Luís Neves está a utilizar o cargo para se defender e critica Luís Montenegro por insistir em segurar os ministros à força toda. No passado, os ministros demitiam-se para se poderem defender. A sensação que temos hoje é que se mantêm em funções para se defender. O governo precisa preservar a figura do primeiro-ministro, porque os ministros entram e saem. Os primeiros ministros, quando saem, temos dissolução do Parlamento ou temos eleições. Portanto, quer dizer, a grande questão aqui é que é muito importante que o governo perceba que tem que valorizar o papel do primeiro-ministro. Miguel Relvas, na tarde política da Rádio Observador. Já o ministro Sombra do Chega, Rui Gomes da Silva, questiona a falta de respostas de Luís Neves. Se eu estiver na vida ativa hoje, amanhã, tiver um problema deste, disser assim, quem são os seus clientes, eu direi, na hora, quem são os meus clientes, porque os sei e tenho-os referidos e os meus clientes perceberão que o risco que têm de meter como advogado ou de me ter tido como advogado durante este tempo todo é saberem que eu tenho exposição pública. A mesma coisa que o Dr. Luís Neves. Ontem tivemos um ministro da Administração Interna acusado numa declaração nervosa, muito nervosa, dizendo que não há direito a perguntas. Mas então alguém quer esclarecer isto tudo? Não dá direito a perguntas aos jornalistas? As dúvidas de Rui Gomes da Silva no explicador da tarde política da Rádio Observador. E, entretanto, André Ventura não exclui a hipótese de criar uma comissão parlamentar de inquérito aos mandatos de Luís Neves na Polícia Judiciária. André Ventura considera que a polémica em torno do Ministro da Administração Interna é motivo suficiente para uma comissão de inquérito. O líder da oposição diz que existem provas óbvias de corrupção e por isso é necessário tomar medidas e aponta ainda ao dedo a atuação de Luís Montenegro e António José Seguro. Nós podemos acreditar em alguém ou no papel que alguém teve ou no trabalho que alguém teve, mas se os dados, as provas, os elementos nos demonstram que as instituições estão capturadas, que há elementos óbvios de conluio, de corrupção, de perturbação, então temos que tomar a decisão certa por muito que nos custe. É isso. E eu queria evitar que as instituições entrassem em confronto. Para isso é importante que o Primeiro-Ministro tome decisões, que o Presidente da República chame a atenção e que não seja só o líder da oposição a chamar a atenção. André Ventura em declarações aos jornalistas antes de entrar para uma reunião da bancada parlamentar e da Direção Nacional do Partido na Assembleia da República. E em Vila Real, Miguel, há um incêndio que mobiliza mais de uma dezena de meios aéreos. Incêndio em Alijó, distrito de Vila Real, está a ser combatido por perto de 200 operacionais. Uma atualização feita na última hora à Rádio Observador pelo Comando Regional de Proteção Civil de Vila Real, que acrescenta que estão também no terreno cerca de 60 viaturas e 11 meios aéreos. O fogo deflagrou ao início da tarde numa zona de floresta em Agrelos, nas proximidades da aldeia de Vila Verde. A SIC dá conta de que o incêndio está perto de habitações em Aldeias do Freixo. Também em Gondomar, o incêndio numa zona florestal está a mobilizar mais de 120 operacionais e 2 meios aéreos. Segundo uma fonte dos bombeiros de Valbom, o fogo está numa área maioritariamente florestal, não havendo risco de atingir povoações. À Luz, a agência Luz, a fonte da Proteção Civil, confirma que o combate às chamas está a correr dentro do previsto. O incêndio terá começado por volta das 3 horas da tarde.
E no futebol, Miguel, o Benfica arranca amanhã a época em jogo a contar para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Os encarnados jogam frente ao St. Gallen, na Suíça, num começo antecipado da época. Na antevisão da partida, o treinador Marco Silva admite que o pouco tempo de trabalho é um desafio adicional. Consideramos importante começar da melhor forma e ser competitivos o suficiente, atendendo ao momento da temporada e à temporada, pré-temporada atípica que temos tido, por razões de começarmos a competir bem cedo, pela questão do Mundial também, sermos competitivos e estarmos na próxima eliminatória. Esse é o nosso objetivo. Sabemos que é uma eliminatória com 2 jogos, queremos e ambicionamos um bom jogo amanhã e um bom resultado. Esse é o objetivo, sabendo sempre que teremos o jogo no Estádio da Luz na segunda mão. Marco Silva na conferência de imprensa de antevisão do jogo, que está marcado para amanhã às 7 da tarde. E que vai contar com um relato e emissão especial aqui na Rádio Observador. Para já, seguimos com o que aconteceu esta tarde no Palácio de Belém. Recordou-se, ao longo da tarde de hoje, o músico Luís Represas. Que morreu hoje aos 69 anos, foi homenageado no Palácio de Belém. As músicas cantadas pelo artista português estavam a ser emitidas junto à residência oficial do Presidente da República, a partir de colunas colocadas nos jardins, voltadas para a rua. E Beatriz Félix, muitos não ficaram indiferentes a esta homenagem. Foi uma tarde diferente em Belém. No dia em que o país perde uma das maiores referências do mundo da música, somam-se as homenagens e o Palácio faz ecoar a voz de Luís Represas. O passeio dos turistas fica hoje marcado por uma paragem a mais para perceber se a música é hábito ou é especial, e multiplicam-se os vídeos feitos com algumas das músicas mais conhecidas interpretadas pelo artista. Um dia celeste, a 125 azul, foi sem mais nem menos. Os mais jovens parecem apenas conhecer o nome de Luís Represas através dos pais de gerações já mais próximas do estrovante. Cidália está num banco do jardim a ouvir a voz que, mesmo sem ter conhecido, recorda com alegria. Pessoalmente não conhecia, mas gostava muito dele. Para Cidália, Luís Represas é sinónimo de memória. Gosto-me realmente do cantor, mas normalmente vem à memória o tempo mais antigo. Do outro lado do jardim, Hélder escutava sucessos como o 125 Azul, Perdidamente ou Timor, enquanto esperava pelo autocarro, e nessa espera lembra uma voz que não vai esquecer tão cedo. Tenho muitas memórias, de há muitos anos para cá. Ele tinha uma voz espetacular e tinha umas canções também muito interessantes. Mas pronto, olha, é assim a vida. A vida que não para, mas que vai deixando para trás artistas como Luís Represas, deixa um legado que vai continuar a ecoar nas colunas de Belém e de muitos outros locais, não deixando que as novas gerações lhe esqueçam o nome. Talvez me envolva. Trabalho da jornalista Beatriz Félix, as cerimónias fúnebres de Luís Represas que arrancam amanhã com o velório entre as 4 da tarde e as 10h30 da noite na Basílica da Estrela, em Lisboa. O funeral realiza-se na sexta-feira e é reservado apenas à família. Para já, com 9 minutos para lá das 8 da noite, Miguel Viterbo Dias, vamos a outras notícias que importa destacar esta hora. 2 portuguesas morreram numa colisão entre uma moto e um táxi na ilha de Formentera, em Espanha. A notícia é avançada pelo Diário de Ibiza, que diz que as vítimas têm 31 e 32 anos. A SIC diz que estariam a passar férias com outros amigos portugueses. Estavam a passear de moto quando foram atingidas por um táxi. No Estoril Open, vitória histórica de Tiago Torres, o tenista português 400 do mundo, derrotou o top 30 Alexandre Tabilho por 2-0. Está assim nos quartos de final do Estoril Open, que é o único torneio português do circuito ATP, a primeira divisão do ténis mundial. Isto depois de Nuno Borges ter perdido durante a tarde por 2-1. Nuno Borges, que é o melhor tenista português da atualidade, acaba por ficar pelo caminho. Em prova está também Jaime Faria, que entra em campo amanhã às 2h30 da tarde. Fica por aqui a edição das 8 da noite. Notícias de regresso em formato síntese às 8h30, já com a edição da Laura Figueiredo. Está de regresso amanhã para mais uma tarde o jornalista Miguel Viterbo Dias. Um abraço, Miguel. Bom descanso. Até amanhã.